Gustavo Andrade, engenheiro agrônomo mineiro, é prático, rústico e acostumado a resolver tudo com as próprias mãos. Verônica Lins, consultora carioca, é estratégica, elegante e acredita que nenhuma decisão deve escapar das suas planilhas. Forçados a trabalhar juntos para salvar uma fazenda no interior de Minas Gerais, eles se enfrentariam em discussões divertidas, provocações afiadas e momentos que revelariam mais do que qualquer palavra. O que começou como choque e rivalidade logo se transformaria em desejo, cumplicidade e um amor capaz de enfrentar os desafios e segredos da fazenda, mas também mudaria a vida dos dois para sempre. O cheiro de café coado se espalhava pelo ar frio da manhã, enquanto a neblina descia devagar das montanhas de Viçosa, Minas Gerais. Era o tipo de cenário em que até o silêncio parecia descansar. Naquele mesmo instante, longe da calmaria da roça, uma reunião fervia na sede da Cooperativa Regional de Minas. A mesa grande de madeira escura estava rodeada de homens sérios, camisas dobradas no cotovelo, óculos escorregando pelo nariz. O assunto era um só: a Fazenda Boa Esperança. Um dos diretores, homem de cabelo já prateado, falava com voz grave. Se a gente não salvar aquela terra, a cooperativa perde nome, e se a cooperativa perde nome, todo mundo aqui perde junto. Os presentes se entreolharam, e então anunciaram os dois nomes chamados para a missão. De um lado, Gustavo Andrade, engenheiro agrônomo de 34 anos, mineiro de nascença, criado no barro da fazenda. Homem prático, de fala direta, daqueles que resolvem problema com a mão na massa. Chegou dirigindo sua picape azul clara, velha, mas reformada com capricho. No bolso da calça, sempre o mesmo canivete antigo herdado do avô, símbolo de suas raízes. Do outro lado, Verônica Lins, consultora de gestão rural, 26 anos, carioca, elegante, de fala rápida e sorriso controlado. Chegou com salto baixo bege, tailleur turquesa e uma pasta organizada de relatórios coloridos. Na mão, como se fosse uma joia, sua caneta preferida, presente da mãe quando entrou no mercado de trabalho. O choque foi imediato. Gustavo se encostou na parede, braços cruzados, e riu de lado quando viu o colorido das planilhas de Verônica. Cor de tabela não engorda boi, doutora. Ela ergueu o queixo sem se abalar. E intuição sem método não paga dívida de fazenda, senhor Gustavo. Alguns diretores tossiram para disfarçar o riso. Outros já imaginavam. Aquela dupla ia dar trabalho. Enquanto discutiam metas, uma figura permanecia quieta no canto da sala. Seu Nelson Rocha, o capataz da Boa Esperança. Homem de 62 anos, rosto duro, bigode ralo, olhar sempre de lado. Não falava muito, mas observava tudo. Para ele, a chegada dos dois era a ameaça. A ordem antiga estava por um fio. Na saída da reunião, Gustavo e Verônica foram colocados lado a lado, como se o destino tivesse decidido brincar. A cooperativa disponibilizaria um carro para levá-los até a fazenda, mas Gustavo bateu o pé. Eu vou na minha picape. Quem quiser que venha junto. Verônica arqueou as sobrancelhas firme. Ótimo. Só espero que essa sucata tenha ar-condicionado. Gustavo abriu a porta enferrujada, rindo. Ar, ela tem. Condicionado, nem tanto. Ela suspirou fundo, ajeitou a saia e subiu, decidida a não mostrar fraqueza. O motor da picape roncou alto e a estrada de terra esperava como palco de atritos. A viagem começou silenciosa, quebrada apenas pelo barulho da carroceria chacoalhando. Verônica abriu o tablet para revisar dados e Gustavo, sem olhar, comentou. Esse trem aí pega sinal no mato, é? Melhor do que ficar de braços cruzados, respondeu ela, digitando firme. A cada curva a poeira subia. O cheiro de eucalipto vinha das margens da estrada. Em dado momento, uma vaca atravessou lentamente, obrigando Gustavo a frear de repente. O tablet de Verônica quase caiu no chão. Ai, meu Deus! Ela exclamou, segurando com força. Fica tranquila, doutora. Aqui até a estrada aprende a ter ritmo de fazenda. Ela bufou, mas não conseguiu esconder um riso pequeno. Quando a picape finalmente estacionou diante da porteira principal, o impacto foi inevitável. A Fazenda Boa Esperança estava cansada.
O mato alto cobria o curral, a pintura da casa-sede descascava, o cheiro de mofo escapava das janelas. O silêncio do lugar era pesado, como se a terra tivesse desistido de respirar. Verônica levou a mão ao peito. Meu Deus, isso aqui parece um fantasma. Gustavo pigarreou, tentando disfarçar a dor de ver o cenário. Já foi terra boa. Agora é terra esperando quem tenha coragem de recomeçar. Atrás deles, um ranger de botas anunciou a chegada de seu Nelson Rocha. Ele caminhou devagar, mãos firmes no cinto. Pois é, senhores. A Boa Esperança já viu dias melhores. Não sei se ainda dá para salvar. Gustavo ergueu os olhos firme. Enquanto tiver chão debaixo do pé, sempre dá. Verônica fechou a pasta com um estalo. E enquanto tiver alguém disposto a planejar, não existe causa perdida. O silêncio se espalhou pela varanda da fazenda. E por um instante, até o vento pareceu parar para ouvir, porque naquele instante, a fazenda esquecida despertava como fera acuada, e nada seria igual. A manhã seguinte começou cedo. O galo da fazenda cantou antes mesmo da luz romper a neblina. Verônica, que havia dormido na casa-sede, pulou da cama assustada. Acostumada ao barulho dos carros no Rio de Janeiro, não esperava ser acordada por um grito agudo vindo do terreiro. Na cozinha, o cheiro de café fresco misturado ao de queijo derretido a fez sorrir ainda que sem jeito. Dona Alzira, vizinha da fazenda, já havia chegado carregando uma cesta com pães de milho. A senhora riu ao ver a expressão sonolenta de Verônica. Uai, moça, mineiro acorda cedo. Quem perde a aurora perde metade do dia. Verônica se sentou à mesa, ajeitando o cabelo, enquanto Gustavo já estava lá, de botas sujas e camisa arregaçada. Ele mordia um pedaço de queijo fresco com calma. Dormiu bem? Perguntou irônico. Dormi o que deu, respondeu Verônica. Não estou acostumada à sinfonia de galinheiro às 5 da manhã. Ele riu, sem piedade. Aqui, até o silêncio canta. Depois do café, foram apresentados oficialmente à equipe que ainda restava na fazenda. Zecão, vaqueiro robusto, chapéu sempre caído sobre os olhos, foi o primeiro a se aproximar. Seja bem-vinda, doutora. Ele apertou a mão de Verônica com tanta força que ela quase perdeu o equilíbrio. Prazer, Zecão. Mas não precisa me chamar de doutora, por favor. Ele sorriu. Se não é doutora, então é o quê? Rainha da planilha? Gustavo riu alto. Verônica suspirou, controlando a irritação. Seu Nelson Rocha apareceu logo depois, com olhar desconfiado. Falou pouco. Apenas informou que alguns bois estavam sumindo do pasto e que a cerca precisava de reparo. Enquanto todos prestavam atenção, Gustavo percebeu que Nelson evitava encarar Verônica. O primeiro desafio prático veio rápido. Uma das porteiras emperrou. Gustavo tentou empurrar com força, mas a madeira inchada não cedia. Deixa comigo, disse Verônica confiante. Ela tirou da bolsa uma pequena trena e começou a medir, fazendo anotações. Gustavo cruzou os braços. Vai resolver com números? Claro. Medindo o problema, a gente entende a proporção. Ele deu um empurrão seco na porteira, que se abriu de repente, jogando-o no chão, junto com a tranca solta. Verônica conteve o riso, mas não conseguiu. Parece que sua proporção não calculou o tombo. E talvez aquele riso tivesse mais doçura do que ela gostaria de admitir. No caminho para avaliar o curral, a picape atolou na lama após uma chuva da noite anterior. Gustavo praguejou enquanto Verônica, segurando a saia, tentava não sujar os sapatos. Pise firme, senão o barro puxa, disse ele, estendendo a mão. Ela hesitou, mas aceitou. O contato rápido fez os dois pararem por um segundo. Não vai se acostumando, Gustavo, eu consigo andar sozinha. Mas a lama não quer saber de independência. O vaqueiro Zecão apareceu com 2 bois para ajudar a puxar a picape. Riu tanto da cena que quase caiu do cavalo. Doutora, na próxima vez venha de bota. Quando chegaram ao curral, Verônica percebeu vacas magras com olhar triste. O cheiro forte de ração azeda se espalhava. Ela puxou a caneta que guardava como amuleto e anotou com rapidez. Vamos precisar trocar a alimentação.
criar um sistema de rotação de pastagem e rever o uso da água. Gustavo observou sério. Você fala como se fosse simples. Isso aqui precisa de suor, não de palavras bonitas. E precisa de planejamento, rebateu ela. Senão, seu suor vira enxurrada sem direção. O clima esquentou, mas antes que discutissem mais, a menina Clara, filha de trabalhadores, apareceu correndo, segurando uma galinha debaixo do braço. Dona Moça, quer aprender a tirar leite? Verônica riu surpresa. Acho que vou fazer mais bagunça do que ajuda. Clara piscou. Bagunça faz parte do aprendizado. O sol do meio-dia queimava forte quando eles terminaram a vistoria. Verônica já estava com o cabelo grudado na testa, o salto completamente sujo de barro. Gustavo ofereceu um chapéu de palha. Vai precisar, o sol daqui não tem dó. Ela aceitou colocando sobre a cabeça. Sorriu sem perceber. Não ficou tão ruim assim, comentou ele, num tom quase carinhoso. Na varanda da casa-sede, antes de entrarem para o almoço, Nelson Rocha observava em silêncio, braços cruzados. O olhar não era de aprovação. Era de quem já planejava como dificultar a vida dos dois. E diante daquelas terras cansadas, o destino já afiava as garras. E você, querida ouvinte, também acredita que mesmo na lama pode nascer uma nova esperança? Inscreva-se no canal e conte nos comentários. Qual foi a vez em que um tropeço trouxe um novo caminho para você? Continuando. O sol ainda nem tinha esquentado quando Verônica apareceu no curral, de prancheta na mão, caneta pronta. O salto do dia anterior havia ficado guardado. Dessa vez, ela usava um tênis branco que já começava a dar sinais de arrependimento. Gustavo, encostado na cerca, observou em silêncio. Trazia um chapéu de palha e um sorriso enviesado. Bom dia, doutora. Veio ver as vacas ou medir o orvalho? Verônica respirou fundo, tentando ignorar. Bom dia, Gustavo. Vim entender o fluxo de trabalho. Se você me der 5 minutos, consigo projetar uma escala de alimentação. Ele riu. Escala? Aqui, quem manda é o tempo. E tempo não cabe em planilha. Enquanto discutiam, Zecão apareceu empurrando uma galinha fujona. O animal cacarejava como se fosse dono do lugar. Essa aqui não aceita cerca, doutora. Ele entregou a galinha para Verônica. Ela, sem jeito, segurou com as 2 mãos. O bicho se debateu, batendo asas. Ai, meu Deus! Gustavo, ajuda! Segura firme, senão ela acha que você está brincando. Verônica fechou os olhos, rindo nervosa. A galinha se aquietou. Talvez aquela rendição fosse mais reveladora do que parecia. Depois da confusão, foram até o curral principal. O cheiro forte de ração azeda incomodava. Gustavo se abaixou, pegou um punhado e deixou escorrer pelos dedos. Isso aqui está vencido. Verônica anotou rápido. Precisamos revisar o fornecimento, criar planilhas de estoque. De novo a planilha? Ele provocou. Se a ração fede, não precisa de Excel para saber que está ruim. Ela suspirou, mas manteve o foco. Gustavo, números não são inimigos. Eles mostram onde estamos errando. E eu digo, basta olhar para as vacas. Elas contam a história melhor que qualquer gráfico. Mais tarde, a menina Clara surgiu correndo, com um sorriso sapeca. Dona Moça, o senhor Gustavo disse que a senhora não sabe tirar leite. Quer aprender? Verônica riu sem graça. Olha, Clara, eu acho que não levo jeito. Tenta, ué. A menina puxou a mão dela até o banquinho. Gustavo, de braços cruzados, se divertia com a cena. Vai lá, consultora. Mostra sua técnica. Verônica se sentou, ajeitou o balde. As vacas a olhavam como se soubessem da inexperiência. Tentou imitar o movimento que Clara ensinava, mas o balde permaneceu vazio. Não é possível, ela exclamou. Clara gargalhou. A vaca sente quando a gente tem medo. Gustavo então se aproximou. Pôs as mãos sobre as dela, guiando o movimento. O leite finalmente começou a cair. O silêncio que se seguiu foi diferente. A proximidade, a respiração próxima, o toque que demorou 1 segundo além do necessário. Verônica se afastou rápido, ajeitando o cabelo. Obrigada, Clara. Foi divertido.
mas seu coração batia mais depressa. Na parte da tarde, Verônica montou uma pequena reunião improvisada na varanda. Mostrou gráficos coloridos, falava de custos e possibilidades de recuperação. Gustavo escutava, balançando a cabeça. Você fala bonito, Verônica, mas se não botar a mão na enxada, isso aí fica no papel. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. E se não organizar, Gustavo? Seu esforço vira enxada no deserto. O embate ficou no ar elétrico. Zecão cochichou baixinho para Clara. Esses dois estão brigando, mas parece briga de namorado. A menina riu, cúmplice. No fim do dia, foram até a porteira consertar a tranca. Verônica prendeu o cabelo, determinada a ajudar. Enquanto ela segurava a madeira pesada, escorregou e quase caiu. Gustavo segurou seu braço com força. Os olhos se encontraram. O tempo parou por um instante. Um silêncio cheio de coisas não ditas se espalhou. Às vezes, é num tropeço que o coração encontra sua desculpa para falar. Ela agradeceu baixinho e se afastou rápido. Ele apenas coçou a barba, como quem não queria admitir o que sentiu. No alto da varanda, seu Nelson Rocha observava a cena com olhos estreitos. Não gostava daquele entrosamento, mesmo que ainda fosse disfarçado por brigas. Quanto mais eles se aproximassem, mais difícil seria manter seu plano de enfraquecer a fazenda. Ele virou as costas devagar, já calculando a próxima jogada. Porque às vezes é na poeira do chão que nascem centelhas de fogo. A vila próxima à fazenda Boa Esperança parecia outro mundo naquela noite. A praça principal estava iluminada por bandeirinhas coloridas, fogueira alta estalava no centro, e o cheiro de milho assado se misturava ao de quentão. O som da sanfona enchia o ar, fazendo até os mais tímidos arrastarem o pé. Verônica chegou encantada. Usava um vestido florido simples, emprestado por Dona Alzira, que ainda deu um toque final com uma fita vermelha no cabelo. Longe do tailleur e do salto, parecia outra mulher. Gustavo, quando a viu, pigarreou como quem não sabe disfarçar surpresa. Vestia calça jeans surrada e camisa xadrez azul, mangas arregaçadas. Até que não ficou mal no papel de caipira, comentou ele, num tom de brincadeira. Ela sorriu de canto. E você até parece gente civilizada com essa camisa. Logo foram puxados para a quadrilha. Verônica tropeçava nos passos, rindo sem conseguir acompanhar. Gustavo a segurava firme, guiando com paciência. Direita com direita, moça. Assim. Eu avisei que não tenho coordenação. Ela ria, quase caindo. Pois é, mas comigo ninguém fica perdido no compasso. A cada giro, a distância entre os dois diminuía. O calor da fogueira parecia se espalhar entre eles. Zecão, passando ao lado, gritou: "Ô casalzinho afinado, daqui a pouco casa no arraiá." Verônica corou. Gustavo fingiu não ouvir. Na barraca de pescaria, Verônica tentou a sorte. Acertou um peixinho de madeira e ganhou um doce de abóbora. Entregou para Clara, que correu feliz. Gustavo observava de longe, sorrindo pela primeira vez sem ironia. Foi então que Dona Alzira se aproximou, trazendo 2 copos de quentão. Ô Gustavo, ô Verônica, vocês dois parecem 2 pavões brigando. Mas quando dançam, parecem fogos de artifício. Verônica riu sem graça. A senhora enxerga coisa demais, Dona Alzira. Uai, minha filha, quem já viveu muito, vê até no escuro. Mais tarde, já afastados da multidão, ficaram lado a lado perto da fogueira. O clarão iluminava os rostos, e o calor parecia acelerar o que já estava no ar. Gustavo pegou um pedaço de pau e mexeu as brasas. Sabe, Verônica, eu cresci vindo nessas festas. Sempre achei que a vida era igual fogueira. Começa pequena, mas se alguém cuida, pode iluminar a noite inteira. Ela olhou para ele surpresa com a sinceridade. Bonita metáfora para quem não gosta de palavras bonitas. Ele deu de ombros. Nem sempre o bruto é burro, né? O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi um silêncio cheio de possibilidade. Ele se aproximou um pouco mais, o olhar fixo nos dela. Ela prendeu a respiração. Estava prestes a acontecer. De repente, a sanfona parou, e um rojão estourou no céu, assustando Verônica,
que recuou instintivamente. Gustavo ficou a centímetros de distância, mas o momento se perdeu. E quando o destino sopra forte, até o fogo mais aceso pode virar brasa por um segundo. Eles sorriram sem graça, como se nada tivesse acontecido. Mas ambos sabiam. Aquele quase beijo não era mais evitável por muito tempo. Ao longe, na beira da praça, seu Nelson Rocha observava a cena com olhos apertados. Cada vez mais desconfiado, murmurou para si mesmo: esse entrosamento vai atrapalhar mais do que planilha. Preciso apressar meu jogo. Virou as costas e sumiu na escuridão. Quando o forró cessou, ficou só o silêncio que queimava mais do que qualquer fogueira. O dia seguinte amanheceu abafado, com nuvens pesadas anunciando chuva de verão. Gustavo já estava no curral, consertando uma cerca com Zecão, quando viu Verônica chegar acompanhada de um homem alto, jaleco claro e sorriso aberto. Gustavo, esse é o Dr. Márcio, veterinário da região. Ele vai nos ajudar a revisar a saúde do rebanho. Verônica falava animada, segurando uma prancheta. Márcio cumprimentou Gustavo com firmeza. Prazer, Andrade. Já ouvi falar bem do seu trabalho. Gustavo respondeu seco. O prazer é todo seu. Observava de canto de olho enquanto Verônica mostrava relatórios, rindo de uma piada do veterinário. O sangue lhe subia à cabeça como brasa em fogueira. Durante a inspeção, Márcio avaliava uma vaca e explicava para Verônica, gesticulando perto demais. Gustavo, irritado, chutava o chão com a bota. Se ele chegar mais perto, vou ter que dar um laço nele, resmungou para Zecão. O vaqueiro segurou a risada. Ciúme é faca de 2 gumes, patrão. Corta quem pega e quem segura. Na hora do almoço, sentaram-se todos à mesa. Dona Alzira havia trazido bolinhos de chuva, espalhando seu humor costumeiro. Então, doutora Verônica, já descobriu que consultoria não é feita só de papel? Provocou ela. Verônica riu. Descobri que planilha ajuda, mas pão de queijo ajuda mais. Márcio aproveitou o tom leve para elogiar. E ajuda também ter gente inteligente como você por perto. Verônica corou agradecendo. Gustavo bateu o garfo no prato, levantando-se abruptamente. Vou resolver umas coisas no curral. Mais tarde, já na estrada de terra, Verônica foi atrás dele. O que houve, Gustavo? Você ficou estranho. Estranho? Eu? Ele riu sem humor. O veterinário chegou e você esqueceu que eu existo. Não seja infantil, ele só estava ajudando. Ajudando? Quase se pendurou em você na frente de todo mundo. Verônica cruzou os braços. Você não tem direito de mandar na minha vida. E você não tem noção do que provoca. O silêncio se fez. O vento quente balançava as folhas secas da estrada. Os olhos dele se encontraram, em chamas. De repente, Gustavo puxou Verônica pela cintura. Ela resistiu por um segundo, mas cedeu. Os lábios se encontraram com força, como se todas as brigas tivessem virado combustível. O primeiro toque foi de fúria, um choque de vontades. Mas logo, a raiva deu lugar a uma ternura inesperada. Gustavo segurava o rosto de Verônica como quem teme perder, enquanto ela, com a respiração acelerada, deixava-se levar. O beijo não foi apressado. Foi intenso, profundo, cheio de hesitação e promessa. A boca dele tinha gosto de café amargo, misturado com poeira de estrada. A dela de doçura e desafio. Os corações batiam descompassados, e parecia que o tempo havia parado naquela estrada esquecida. Só o vento testemunhava, levando embora qualquer palavra que ainda restava não dita. Quando se afastaram, os olhos ainda grudados, não havia mais volta. Verônica recuou, ofegante. Você não podia... Podia, sim. E faria de novo. Ela desviou o olhar, tentando se recompor, mas a pele ainda ardia como brasa. De longe, escondido atrás de uma árvore, seu Nelson Rocha observava. O sorriso torto em seu rosto não era de alegria, mas de cálculo. Quanto mais mistura um coração com negócio, mais fácil é derrubar. O que começou como raiva terminou como incêndio, e não havia retorno. A chuva de verão caiu sem aviso, grossa e quente.
como se o céu tivesse decidido lavar a terra de uma vez só. Gustavo e Verônica correram do curral até um pequeno chalé antigo da fazenda, usado para guardar ferramentas. A madeira rangia, mas o teto resistia. Os dois estavam encharcados, respiração ofegante. Verônica ria, ainda tentando se secar com as mãos. Eu nunca pensei que ia fugir de tempestade no meio do nada. Aqui a gente aprende a correr antes mesmo de saber andar, disse Gustavo, tirando a camisa molhada. O olhar de Verônica percorreu a cena sem que ela conseguisse disfarçar. O silêncio se instalou, pesado e doce ao mesmo tempo. A proximidade não foi planejada. Foi inevitável, como o rio que encontra seu caminho. As roupas molhadas grudavam na pele e cada gesto parecia carregado de promessa. Gustavo passou a mão pelo rosto dela, afastando um fio de cabelo colado. Verônica fechou os olhos, respirando fundo, como quem entrega as armas. O beijo que se seguiu não foi mais de raiva, mas de ternura. Um beijo lento, em que cada segundo parecia pedir calma, coragem e confiança. As mãos dele percorriam o corpo dela com cuidado, como quem reconhece um território sagrado. O mundo lá fora sumiu. Só havia o som da chuva, o calor dos corpos e a certeza de que estavam atravessando uma fronteira invisível. Naquela noite curta, no chalé simples, não existiu passado nem futuro. Existiu apenas o presente, inteiro, arrebatador, eterno no coração dos dois. Quando o temporal passou, ficaram em silêncio por alguns minutos, deitados lado a lado sobre cobertores improvisados. Verônica traçava círculos imaginários no braço de Gustavo. Ele sorriu de canto. Você complica minha vida. E você complica a minha. Os dois riram juntos pela primeira vez sem ironia. No dia seguinte, a calmaria foi quebrada. Zecão entrou apressado na varanda da casa-sede. Gustavo, tem coisa estranha acontecendo. Parte do milho desapareceu do depósito. E as contas da cooperativa não batem. Verônica foi até os papéis, olhos atentos. Os números foram adulterados. Alguém está mexendo nos registros. Gustavo fechou a mão em punho. Eu já desconfio de quem seja. À tarde, ao percorrerem o pasto, perceberam que algumas cercas haviam sido cortadas. As vacas estavam soltas, vulneráveis. Verônica segurou o chapéu para o vento não levar, coração acelerado. Isso não é descuido, Gustavo. É sabotagem. Ele olhou para o horizonte, sério. E só tem uma pessoa que teria interesse nisso. No galpão, encontraram rastros de botas marcando o barro, levando até a oficina onde ferramentas estavam faltando. Gustavo passou o dedo pelo chão, analisando. É coisa de quem conhece cada canto daqui. O nome não foi dito, mas estava no ar. Nelson Rocha. Enquanto isso, escondido no estábulo, Nelson afiava lentamente uma faca, rosto duro, olhar de quem não teme o amanhã. Murmurava para si mesmo: esses dois pensam que vão salvar a Boa Esperança, mas antes que floresça, eu corto pela raiz, porque no galope da tempestade, alguém já tramava nas sombras. O sol nasceu turvo naquela manhã, escondido atrás de nuvens pesadas. Era como se até o céu soubesse que o dia não traria calmaria. Gustavo acordou cedo, caminhou até o curral e encontrou mais uma vez a porteira aberta. O gado havia escapado para o pasto vizinho. Isso não é acidente, murmurou enquanto chutava a madeira. Verônica chegou logo atrás carregando a prancheta. Estava com o rosto sério, sem o brilho leve dos dias anteriores. Conferi os números da cooperativa. Tem retirada de dinheiro registrada como manutenção que nunca aconteceu. Então não restam dúvidas, disse Gustavo, firme. É o Nelson. A equipe se reuniu na varanda da casa-sede. Zecão falava com indignação. Eu já vi rastro de bota dele perto do armazém. E a chave do depósito que só ele tinha sumiu ontem à noite. A menina Clara, que ouvia escondida, completou. Vi o seu Nelson carregando sacos de milho no escuro. Verônica passou a mão pela testa. Precisamos agir rápido. Se não mostrarmos provas à cooperativa, podem achar que a culpa é nossa. Gustavo apertou o canivete no bolso, lembrança do avô.
Então hoje a gente resolve. No meio da tarde, uma reunião foi convocada na própria fazenda. Representantes da cooperativa, vaqueiros e trabalhadores se juntaram sob a sombra da mangueira. O clima era de tensão, o ar estava pesado e ninguém sorria. Nelson Rocha apareceu de chapéu baixo, olhar frio. Fingiu normalidade, mas o suor denunciava nervosismo. Que pressa é essa? Disse voz grave. Eu ainda tô cuidando das cercas. Verônica se adiantou, erguendo uma pasta com documentos. O senhor não cuidou das cercas nem dos bois. O senhor cuidou de esconder as provas. Abriu os papéis e mostrou números, datas, valores que não fechavam. Zecão colocou sobre a mesa uma chave velha encontrada embaixo da cama de Nelson. E isso aqui, patrão? A chave do depósito que o senhor disse que perdeu? O silêncio foi mortal. Nelson tentou se defender. Esses dois são forasteiros. Querem é me tirar daqui. Me acusam de qualquer coisa. Gustavo deu um passo à frente, voz firme. Eu não preciso acusar. A própria terra falou. As vacas soltas, as cercas cortadas, o milho sumido. O senhor tentou sabotar o que não lhe pertence mais. Verônica completou sem tremer. O senhor quis afundar a boa esperança por orgulho, mas quem destrói a terra, destrói a si mesmo. Um burburinho se espalhou entre os presentes. Dona Alzira, que assistia de braços cruzados, falou alto como quem corta a faca no ar. Quem planta traição, colhe solidão. Nelson perdeu o controle. Eu passei mais tempo nessa fazenda do que vocês dois juntos, gritou socando a mesa. Sem mim, isso aqui teria morrido faz tempo. E com o senhor quase morreu de vez, rebateu Gustavo. A tensão atingiu o limite. 2 vaqueiros avançaram e tiraram dele as chaves e ferramentas. Nelson tentou resistir, mas a idade já pesava. Foi contido sem esforço. O senhor não manda mais aqui, disse o diretor da cooperativa presente à reunião. Está afastado. Nelson caiu de joelhos, derrotado. Não havia mais luta nos olhos dele, só o vazio de quem perdeu até o respeito da própria terra. Quando a poeira baixou, a vitória não era só contra o vilão. A fazenda começava a respirar de novo. Pastos verdes surgiam onde antes havia lama. O rebanho, recuperado, pastava tranquilo. Num evento oficial, dias depois, a cooperativa anunciou diante de todos. Pela competência e coragem demonstradas, Gustavo Andrade e Verônica Lins serão os novos gestores do programa de recuperação rural. Os aplausos encheram a varanda. Verônica sorriu emocionada e Gustavo, sem jeito, abaixou a cabeça. Clara correu até eles com flores colhidas no jardim. Para dar sorte, disse, entregando. Naquela noite, sozinhos na varanda da casa-sede, o céu limpo exibia estrelas incontáveis. Gustavo tirou do bolso uma chave de ferro, já gasta, e colocou na mão de Verônica. Essa é a chave do chalé. Não é palácio, mas pode ser nosso começo. Ela olhou a chave, depois os olhos dele. No coração não havia mais dúvidas. Não importa o tamanho da casa, o que importa é quem mora nela. Ele sorriu abrindo a gaveta da memória. Tirou também um anel simples de prata, herdado da avó. Nunca pensei em usar isso, mas parece que a hora chegou. As mãos se encontraram, firmes. Não havia plateia, não havia discursos. Só 2 pessoas que finalmente admitiam o que sempre esteve ali. O amor, inevitável como a chuva que faz a terra florescer. E naquela chave entregue, escondia-se um futuro inteiro esperando para ser aberto. Passaram-se 6 meses desde o dia em que a chave mudou de dono. A fazenda Boa Esperança já não era mais sombra de si mesma. Os pastos reverdeciam depois das chuvas, o gado mugia com vigor e até o vento parecia mais fresco ao atravessar as colinas. O lugar que antes respirava silêncio e abandono, agora pulsava vida. Na varanda da casa-sede, o cheiro de café coado se misturava ao de pão de queijo saindo do forno. Gustavo levantava cedo, como sempre, mas agora havia um detalhe novo. Antes de sair para o curral, sentava-se ao lado de Verônica, entregando-lhe a primeira xícara do dia. Para começar a manhã com coragem,
dizia enquanto ela sorria, ainda de cabelo solto. Verônica havia se adaptado ao campo de um jeito que surpreendia até a si mesma. Continuava fiel às planilhas, mas agora ria quando o sinal da internet falhava e aprendia a confiar mais no improviso. Na última reunião da cooperativa, arrancou aplausos quando mostrou os resultados da recuperação. Produção estável, contas em ordem e, pela primeira vez em anos, lucro suficiente para reinvestir. Quem diria? Murmurou ela certa manhã, olhando para os números. Eu achava que ia ensinar tudo e acabei aprendendo mais. Gustavo respondeu, ajeitando o chapéu. E eu achava que sabia tudo, mas descobri que precisava de você para não me perder no meio do caminho. O cotidiano deles se recheava de ternura simples. Gustavo ajudava Verônica a estender roupas no varal, mesmo fingindo não entender por que precisava dobrar do lado certo. Verônica, por sua vez, passou a cozinhar ao lado de Dona Alzira, ainda rindo de si mesma quando o bolo solava. Amor não é receita exata, minha filha, dizia Dona Alzira, mexendo o fubá. É igual massa. Precisa de mão, paciência e um pouco de sorte no forno. As visitas da vizinha se tornaram rotina. Sempre trazendo bolo, sempre trazendo conselho. E sempre com uma gargalhada pronta para aliviar qualquer tensão. A menina Clara também frequentava a casa. Agora ajudava Verônica a cuidar do pomar recém-recuperado. Juntas, colhiam laranjas, rindo quando alguma caía na cabeça de Gustavo. Isso é a vida dizendo para você relaxar, brincava Verônica. Ele, rindo, respondia. Relaxar é mais difícil que domar boi bravo. Profissionalmente, a mudança era visível. A cooperativa passou a usar a Boa Esperança como modelo de recuperação. Gustavo cuidava do campo, Verônica da gestão, e juntos apresentavam um equilíbrio raro. Era o casamento perfeito entre chão e papel, suor e estratégia. No fundo, sabiam que a vitória não estava só nos relatórios. Estava na forma como tinham aprendido a caminhar juntos. Quanto a Nelson Rocha, sua ausência era notada apenas pelo vazio que deixara. Depois de afastado, tentou buscar apoio em cidades vizinhas, mas ninguém quis saber de suas histórias. Sumiu discretamente, como quem não encontra mais lugar nem em lembrança. Era como se a própria terra tivesse decidido esquecê-lo. Numa tarde calma, Gustavo apareceu na varanda com uma caixa pequena de madeira. — O que é isso? Perguntou Verônica, curiosa. — Coisa do meu avô. Sempre guardei, mas nunca achei hora de usar. Dentro havia sementes antigas de feijão. Ele colocou na mão dela. — Quero plantar com você, porque o que nasce daqui para frente não vai ser só meu nem só seu. Vai ser nosso. Ela apertou as sementes como quem segura futuro. Então vamos semear juntos. E desceram até o quintal, lado a lado, como quem entende que o amor é isso. Plantar, cuidar, esperar, colher. As sementes caíram na terra úmida, misturando promessa e presente. Ele a olhou nos olhos e disse com a voz baixa: Eu nunca pensei que o amor fosse me ensinar mais do que a própria terra. Hoje sei que é ao seu lado que encontro meu verdadeiro chão. Ela sorriu emocionada e respondeu: Eu descobri que, com você, até o silêncio vira casa. E é nesse silêncio que quero morar todos os dias da minha vida. Com alianças simples de prata nos dedos, eles carregavam no coração a certeza de que o amor verdadeiro não precisa de luxo, apenas de coragem e cumplicidade. Naquele entardecer, a voz de Dona Alzira ecoou como um refrão sábio. Amor de verdade não é pressa, é paciência. Quem sabe esperar, colhe em dobro. E o vento levou suas palavras como se fossem bênção espalhada pelo campo. A Boa Esperança deixou de ser apenas uma fazenda. Virou símbolo de renascimento, lembrando que paciência e ternura são sementes que, quando bem cuidadas, transformam qualquer deserto em jardim. A jornada de Gustavo e Verônica nos ensinou que o amor verdadeiro não nasce da pressa, mas da coragem de esperar, confiar e recomeçar. Eles mostraram que quando duas almas decidem caminhar lado a lado, até a terra mais cansada pode florescer de novo.
Que bom ter você comigo até o último instante dessa história. Se ela fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui cada palavra é escolhida para abraçar sua memória e trazer esperança. E deixe nos comentários de qual lugarzinho especial você viu essa história acontecer. Fique com Deus, um forte abraço e nos vemos na próxima narrativa apaixonante.